Ele conquistou a galáxia à força, uniu-se ao lado sombrio da força, oprimiu pessoas e no final, teve um final feliz? Pera, isso tá certo? Vilões podem ter finais felizes? A resposta é sim, é isso mesmo que você ouviu. Até os vilões podem ter finais felizes através do arrependimento de seus pecados. Os vilões estão em todas as histórias. Eles são aqueles que escolhem o mal em vez do bem. Aqueles que muitas vezes tomam a decisão errada e fazem o que não está correto. O vilão é aquele que escolhe o lado sombrio da força e ninguém é uma representação melhor do lado sombrio da força do que o próprio, famoso e clássico Darth Vader. Luke, I'm your father. Hoje vamos nos aprofundar na história deste vilão da franquia Star Wars e entender biblicamente o que a jornada dele nos ensina. Ó, a gente já avisa que vai ter spoiler aqui nesse vídeo sobre Star Wars, então ó, se liga, se você já conhece a história do Darth Vader, pode apertar no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e pula direto para a resposta da pergunta desse vídeo. Agora, se você não conhece e quer relembrar, vem comigo. Antes de se tornar um vilão, Darth Vader era apenas um menino chamado Anakin Skywalker e treinado para ser um dos Cavaleiros Jedi. Os Cavaleiros Jedi eram protetores da paz e motivo de grande honra. Se você nunca viu Star Wars e não faz ideia do que seja um Cavaleiro Jedi, eles são basicamente samurais galácticos com poderes e espadas a laser. Isso significa que o jovem Anakin Skywalker aprendeu desde criança a cuidar de outras pessoas e não olhar apenas para os seus próprios interesses, mas sim defender o que é certo. Aprendeu a andar no caminho da luz da força e não do lado sombrio da força. Porém, quando ele cresceu, sua vida ficou assim... balançou ali as decisões e o que ele acreditava sobre certo e errado. Ele perde sua mãe e fica extremamente preocupado com a saúde de sua esposa, que está grávida, e é nesse cenário de crise de dúvidas que entra uma nova influência em sua vida. Uma influência maligna. Alguém que prometia vitória fácil, cortar os caminhos e poderes tão grandes que ele nunca precisaria ver ninguém que ele ama morrer de novo. Para isso, bastava ele se juntar ao lado sombrio da força. No fim, Anakin aceitou e se tornou esse grande vilão chamado Darth Vader. Aqui estamos diante de sua queda. Ele abandonou a luz e perseguiu as sombras. Ele teve uma queda moral, matou pessoas inocentes, oprimiu os mais fracos e fez o mal para muita gente. Tudo em nome do poder. Então, cuidado com os conselhos de quem você tem ouvido por aí. E assim, o Darth Vader viveu na sua maldade por muitos anos, até que um dia foi confrontado por seu filho, Luke Skywalker. Luke dizia ainda ver o bem no pai e o convidava, o chamava para o arrependimento. Depois de muitos confrontos, o Darth Vader finalmente se arrependeu de ter escolhido o lado sombrio da força e salva seu filho e derrota o horrível Imperador Palpatine. Nessa batalha ele termina morrendo. E no finalzinho do filme, para surpresa de todos, aparecem os fantasmas dos heróis antigos e adivinha quem está lá? O Darth Vader. Mas não na sua forma de Darth Vader, mas agora como Anakin Skywalker. Assim o filme termina com um final feliz para o vilão mais clássico do cinema, dizendo que aquele terrível vilão teve de alguma forma o seu espírito redimido e encontrou redenção. Tudo isso você pode ver assistindo os filmes do Star Wars do 1 ao 6. Recomendamos especialmente a trilogia clássica formada pelos filmes episódio 4, 5 e 6 que contam a jornada de redenção do Darth Vader. Mas ó, já vou avisando, tá? Tem um estilo assim, uns efeitos um pouco datados, um ritmo um pouco mais lento, mas cara, que história incrível. E agora voltamos para nossa pergunta. Afinal de contas, depois de tanta maldade, um vilão poderia ter um final feliz e ser salvo? Para responder essa pergunta biblicamente, nós precisamos dela, é claro, a Bíblia. Então se liga no que diz em Romanos 5, versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Olha que palavras fortes. A Bíblia nos ensina que nós éramos inimigos de Deus antes de sermos salvos em Jesus. Sim, isso mesmo. Você, nós éramos inimigos. Agora pensa um pouco, se Deus é bom e nós éramos inimigos deste Deus bom, nós somos os heróis ou os vilões dessa história? Se o vilão é o inimigo do bem e Deus é bom, isso significa que a nossa natureza é vilanesca e não heróica, ou seja, nós somos vilões. E fica ainda mais claro quando a gente lê Romanos, o capítulo 3, versículo 10 e o 23 também, que dizem o seguinte, ó: como dizem as escrituras sagradas,
não há uma só pessoa que faça o que é certo. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso significa que toda a humanidade pecou, praticou aquilo que é errado, e isso separou a gente de Deus. Podemos dizer que o pecado é como o lado sombrio da força. É aquilo que é o contrário do bem, da luz, dos valores de Deus, e todo homem e mulher, em algum momento, escolhe o lado sombrio da força ou o lado da luz. Esse nosso pecado nos tornou vilões porque o nosso coração nos inclinou para o sombrio e nos faz inimigos de Deus. A boa notícia é que sim, até vilões podem ter finais felizes. No mesmo texto que lemos que nós éramos inimigos de Deus, nós também entendemos e aprendemos que Jesus nos tornou amigos de Deus. Se o nosso pecado nos separa de Deus e nos leva para o lado sombrio, o sacrifício de Jesus é tão poderoso que resgata e purifica os nossos corações. E eles encontram arrependimento, isso nos traz para o lado da luz, para a gente poder de novo se relacionar com Deus. A Bíblia é recheada de histórias como essas, como a de Saulo, que era um perseguidor da igreja, um vilão. Porém, o encontro com Jesus, ele é resgatado das trevas e passa a ver a luz, sendo um homem tremendamente usado por Deus. O pecado será punido. Dito isso, diferente de Darth Vader e Saulo, nem todo vilão se arrepende no final. Há vilões que continuam fazendo aquilo que é mal. No mundo da cultura pop, há vários personagens assim, como o Coringa, vilão do Batman. O Coringa tem prazer em fazer o mal. E em nenhum momento ele demonstra sinais de arrependimento. E o pior de tudo é que muitas vezes parece que ele ainda se dá bem na história e nós ficamos com aquele gostinho de injustiça, assim, sabe? Sobre isso é importante destacar que, apesar de Deus ser paciente e misericordioso, ele também é justo. Assim como Deus tem um amor infinito e perdoa aqueles que se arrependem e confiam em Jesus, Deus também punirá os vilões que não se arrependem. No livro de Abacuque, o profeta lamenta para Deus que há muitas pessoas fazendo injustiças e oprimindo o povo de Israel. Ele chega a dizer o seguinte: mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Ou seja, Deus, o Senhor é bom, tão bom. Como que o Senhor pode não fazer nada diante de tanta maldade? E a resposta de Deus vem no capítulo 2. Deus dá uma visão ao profeta de que um dia os maus serão punidos. E sobre essa visão ele fala o seguinte: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Deus promete que haverá um dia no qual os pecados serão punidos, e por mais que pareça demorar, esse dia vai chegar. Se esse dia ainda não chegou, é porque Deus é paciente. E em vez de querer olhar como inimigos, seu desejo é nos olhar como amigos. Afinal, Ele amou tanto o mundo que enviou seu único Filho para nos salvar e nos dar essa oportunidade de arrependimento. Se você já é amigo de Deus, continue aprendendo mais sobre Deus aqui, ó. Se inscreve nesse canal, participando dos cultos da igreja. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, tem mais informações aqui na nossa descrição, nossas programações para os pré-adolescentes e para as famílias. Se você ainda não é e quer saber mais sobre isso, entre em contato com a gente e ficaremos muito felizes em conversar com você. Na descrição do vídeo tem todas as formas de nos seguir e interagir com a nossa equipe. Que a força esteja com vocês.